Dando sequência ao estudo do livro Sexo Além da Morte, obra mediúnica de Rafael Américo Ranieri e obra orientada pelo espírito de André Luiz. No vídeo anterior, conhecemos, estudamos e refletimos sobre o capítulo 1, intitulado Ele, o marido. E acompanhamos Eleutério e Ranieri em busca do espírito do marido que se encontrava distante do corpo que dormia no quarto do casal. Seu espírito encontrava-se em um bordel, onde ele buscava satisfazer os seus desejos mais primitivos. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 2, intitulado Ela, e vamos acompanhar então a dupla em busca do espírito da esposa, que se encontra em um ambiente, digamos, inusitado. Em breve, atingíamos zona mais descampada. No alto de pequeno outeiro, erguia-se majestoso edifício, antigo colégio de freiras carmelitas, que passaram a vida encarceradas em silenciosos cubículos esquecidas do mundo. Estranhei o lugar. Eleutério, porém, alertou-me. Aqui ainda permanecem muitos espíritos de freiras que continuam praticando o jejum, o cilício e os sacrifícios inúteis, aliados a uma renunciação agora incompreensível para todos. Agarram-se às formas de pensamentos estereotipadas, pela sua vontade de atingir o Cristo, pela renunciação mal orientada, e com isso, ao invés de subir espiritualmente, estacionam no tempo como prisioneiras comuns, que se prendessem a si mesmas, jamais nesse caminho conquistarão o paraíso que sonharam. Entramos. A nossa passagem, muitas delas espantavam-se surpreendidas com a nossa presença, que lhes parecia absolutamente incompreensível. Outras nada percebiam, tão embebidas estavam em suas orações. Faces encovadas, peles sem cor, amarelada talvez pelo tempo. Algumas trabalhavam, andando de um lado para outro, conduzindo objetos caseiros. No salão principal de refeições, naturalmente animado outrora por aquelas que eram as servidoras das encarceradas, encontramos bela figura de mulher, debruçada sobre pequeno móvel que simbolizava a mesa, vestida de branco, com singela roupa de irmã de caridade, mantinha o pensamento distante, talvez em longa oração. Disse-me o benfeitor: não, ela não está orando, ela está meditando, preocupada com o marido. Evidentemente, frente à manifestação de espanto expressa em meu rosto, lembrou Eleutério que eu precisava de melhores esclarecimentos. Meu caro, este espírito é apenas a esposa daquele homem que visitamos. Nas horas mais silenciosas da noite, ela deixa seu corpo e busca este recinto, onde outrora praticou como irmã carmelita a mais terrível renunciação. Agora casada, ela não consegue aceitar o marido sexualmente. E este tem-lhe, na realidade, profundo amor, mas que, no entanto, ainda sente a fome sexual própria daqueles que estacionam em certas faixas vibratórias e busca espiritualmente os lupanares, mergulhando na lama escura dos desvios mais terríveis. Contemplei Eleutério, imensamente surpreendido. Mas e ela? Ela não tem responsabilidade espiritual? Sim, tem responsabilidade espiritual muito grande. No Ministério da Evolução, os assentamentos relativos a ela são muito extensos.
é espírito antiquíssimo. Vem ela da Grécia de Orfeu e dos mistérios das mais puras síbilas. Em Roma, ela envergou a túnica das vestais e possui de fato um passado de pureza sexual e moral, de enorme respeitabilidade. Contudo, a irmã assumiu o compromisso de ajudar a elevar espiritualmente o companheiro e defender-lhe a honra. E isso ela só poderá fazê-lo evitando que ele venha a cair em tentação na carne, vindo a se perder. Ele, por sua vez, espírito de prodigiosa força de caráter, forjado nos circos de Roma e nas lutas dos exércitos romanos, mantém ele no mundo a aparência de homem correto e honesto, mas à noite, liberto dos laços que o prendem à carne, busca as satisfações mais fáceis ao lado de companheiros desprezíveis. E o retorno à carne? Interroguei. Não guarda ele lembranças? Sim, guarda vivas lembranças. Ao acordar, recorda às vezes muitas passagens de suas orgias noturnas, mas leva a conta de sonhos ou pesadelos. É lógico que na vida comum de relação, os problemas sexuais vêm-lhe permanentemente ao pensamento, e a presença feminina sempre perturba-o um pouco. Olhei a moça e aproximamo-nos. Uma aura de relativa tranquilidade envolvia-lhe o pensamento. Apesar disso, certa apreensão dominava-lhe o espírito. Eleutério, sem que ela percebesse, pois mantínhamos invisíveis para ela por decisão última do amigo espiritual, aplicou-lhe passes energéticos. Havíamos dado nova direção ao nosso pensamento, e as faixas vibratórias do nosso perispírito pareceu sentir-se bem. Mas logo em seguida, ela identificou nossa presença. Eleutério fez-lhe um gesto significativo. Ela permaneceu onde estava, aguardando, quem sabe, nosso pronunciamento. Querida irmã, disse ele, estamos aqui em visita fraternal. Pois não, respondeu educadamente. Não é a primeira vez que benfeitores de mais alto nos visitam. Estou acostumada a identificar os anjos do Senhor. Impressionou-me a linguagem que usava. Tentou beijar as mãos de Eleutério, mas este se esquivou. Ela, no entanto, insistiu. Estou acostumada a beijar as mãos de nosso bispo. Por que, Senhor, me recusa esta grande honra? Somos criaturas como você, minha irmã, querida amiga, e não vemos motivo para permitir tal coisa. Humildemente pareceu aceitar a situação. A que devo a honra da visita, então, quis saber. Estamos em passeio de estudo, afirmou Eleutério. Somos aprendizes das coisas de Deus e viemos visitar este colégio onde tantas irmãs praticam a renunciação. Agradeceu com um olhar. Parece-nos, contudo, aventurou Eleutério, que algumas freiras levam muito longe a renunciação. Como assim? Perguntou timidamente. Não somos perfeitas? Não digo isso, mas noto que algumas, como você, ainda permanecem ligadas à terra em compromissos inadiáveis. Realmente, isso é verdade, confirmou ela. Mas o que vamos fazer se cometemos um terrível erro em nossas vidas? Se não posso desfazer os laços que me ligam ao homem com quem me casei, procuro, no entanto, fugir dele, para que não se consumem
os atos indignos presididos pelo maligno. Dizendo essas palavras, seu rosto se inflamou e seus olhos se afoguearam. Eleutério então disse: então você não admite a necessidade sexual daqueles que permanecem na carne? Não, não e não. Bateu ela com as mãos e com os pés, numa atitude energética de repulsa. Não aceito, não aceito. Eleutério voltou à carga. Minha amiga, o ato sexual entre os esposos é lei de Deus, e ninguém pode contrariar a natureza sem incorrer em penalidades rigorosas impostas pela própria lei de evolução. Você será chamada em futuro breve, se não nesta vida mesma terrena, a resgatar com dores a sua fuga. O sexo é sagrado e respeitável. Nada há que impeça o seu pleno exercício dentro do sagrado instituto da família. Foi Deus quem criou o sexo para a alegria das criaturas e para que o próprio homem criasse as outras formas que devem habitar a terra, colaborando desta forma com a maravilhosa obra de Deus. Ninguém deve tornar imundo aquilo que Deus santificou. Não foram essas as palavras ditas ao apóstolo? Ela se calou, pensativa, e depois voltou a dizer: infelizmente, não posso compreender isso. Se a virgindade e a pureza são atributos divinos, sexo, para mim, é apenas uma imundície. Bem, mas você põe em risco a respeitabilidade de seu companheiro, espírito que reencarnou com determinados compromissos de elevado teor espiritual, e que pela sua falta de cooperação no campo sexual, poderá também na carne voltar à companhia de antigas amizades que jazem no fundo dos milênios. Desperto para outros amores, poderá perder-se a si mesmo, e então, minha cara, essa responsabilidade lhe caberá a você na totalidade, já que o abandonou à sua própria sorte. Ah, gritou ela, isso não! Cada um responde por si mesmo. Se ele praticar o mal, ele que responda por seus próprios atos. Não haverá de ser eu quem venha a ser responsabilizada pelo que não fiz. Eleutério reafirmou: você está muito enganada. Sua responsabilidade nesse caso é das maiores. Você já se esqueceu dos compromissos que assumiu para com ele? Um desses compromissos é justamente o de defendê-lo das forças inferiores que tentarem atraí-lo para o seu raio de atividade pecaminosa, desviando-o dos sagrados compromissos com Jesus. Ela calou-se ao ouvir o nome de Jesus. Está bem, eu vou pensar. Todavia, continuo acreditando firmemente que sexo é imundície. Despedimo-nos. E Eleutério, batendo levemente nos meus ombros, ensinou: nem sempre a lei nos governa, a lei de Deus. Ela foge de uma lei, mas cairá no domínio de outra mais rigorosa. Aqueles que fogem dos compromissos da divina lei precipitam-se vertiginosamente nos braços da dor, que é a lei de ferro. Pronto, aí está o outro lado da moeda, o outro lado da história.
O outro lado do relacionamento. Capítulo 1, o homem, ele, o esposo. Capítulo 2, a mulher, ela, a esposa. E esse capítulo joga luz sobre o capítulo 1. Nos traz informações e a gente começa a entender o porquê das atitudes espirituais do esposo. O entendimento fica mais claro. O porquê que ele procurava aqueles lugares. É um capítulo muito rico de informação. E nos abre um campo vasto para novos conhecimentos e novas reflexões. No final do capítulo 1, Eleutério diz para Ranieri: busquemos os caminhos da mulher, da esposa. E eles saem em busca do espírito dela. Saem do quarto do casal. Os corpos estão lá. O espírito do marido já retornou ao corpo. Da esposa ainda não. Está distante, em algum lugar. Que lugar? No convento, no colégio de freiras carmelitas, na contraparte espiritual. Ele abre o capítulo dizendo o seguinte: aqui ainda permanecem muitos espíritos de freiras que continuam praticando o jejum, o cilício e o sacrifício inútil. Naquele edifício, a atividade continuava da mesma maneira como um dia teve no passado. As freiras que já desencarnaram continuam no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, encarceradas nelas mesmas, em busca de atingir o Cristo pela renunciação mal orientada, que ao invés de subir espiritualmente, estacionam no tempo. Se você entrar em um convento antigo, desses medievais, etc., não tem nada lá dentro. Transformou-se em um museu. Em termos espirituais, existe atividade. Muitos espíritos repetem as mesmas rotinas que eles tinham quando estavam no plano físico. E não só essas freiras carmelitas, mas todos, sem exceção, que se trancafiam nesses processos egoístas de negar o mundo em busca de um pseudo-paraíso, estacionam de maneira muito trágica. São processos ególatras. Porque eu esqueço o mundo, a miséria do outro, a dor do outro, me fecho em mim mesmo, fico num processo doentio de jejum, de flagelo, autopenitências, para atingir um falso Cristo, que eu não vou atingir. Porque Jesus, que esteve aqui conosco, só trabalhou, ergueu, exemplificou, levou a palavra, ensinou. Mas aí, alguns se trancafiam em masmorras medievais e lá ficam. Lá ficam. Não vão conseguir nada, a não ser perder tempo. E aí, quando despertarem, terão que voltar da onde pararam, ao tempo perdido, e continuar a caminhada. Vale a pena? Porém, elas continuam lá, como robôs, de uma maneira automática. E eles entram e vão caminhando por dentro do convento. Algumas freiras em espírito os veem, outras não. E eles encontram o espírito da mulher que está lá. Por que ela está lá? Porque ela foi uma freira carmelita daquele lugar. E naturalmente, como ela se sente confortável, ela se sintoniza com aquele lugar. Quando ela desprende do corpo físico, ela vai para lá. E lá ela fica. E Eleutério começa a travar uma conversa com ela.
Ela acha que Eleutério é um anjo enviado de Deus, essas coisas que essas pessoas ligadas à hierarquia, a rituais litúrgicos, a certo fanatismo também, sempre pensam a mesma coisa. Espírito um pouquinho mais elevado, é anjo de Deus. Mas não tem asa, não é anjo. É só um espírito que está trabalhando. E quanto mais ele trabalha, mais ele avança, evolui. Ele diz para ela: você assumiu um compromisso antes de reencarnar. Você não pode se esquecer disso. E o compromisso que você assumiu é junto ao seu companheiro, de defendê-lo com relação à honra dele, de ajudá-lo na caminhada. E você não está fazendo isso. Você está fugindo do compromisso que você assumiu. E você terá que responder pela sua falta. Porque a queda dele está se dando pela sua falta, pela sua ausência, pela sua omissão. Você está sendo omissa em um campo que é um campo permitido pela espiritualidade superior para que os relacionamentos se ajustem e se harmonizem, que é no campo sexual. E você está fugindo disso. Portanto, você não poderá negar que a queda dele estará vinculada a você. Eleutério diz isso para ela. E ela tenta de alguma maneira: não tem nada a ver com isso, se ele errar é problema dele, de maneira nenhuma. Porque lembrando, o homem, o esposo, ele não deseja trair nem se divorciar. Ele diz isso no primeiro capítulo. Porém, ele não encontra na esposa aquilo que ele precisa, que é na parte sexual. Porque ela foge do contato, do relacionamento. Para ela o que importa é a pureza, a virgindade. E o sexo na cabeça dela, desse espírito, é imundície. Eleutério lembra para ela: o sexo é permitido por Deus, que o criou para a diversão, o prazer e também para que o homem possa ajudar Deus, ajudá-lo no nascimento de novas criaturas, no desenvolvimento da humanidade. Daí a necessidade de todo esse processo ser olhado de uma maneira vertical, com luz e não com sombras. Sim, o marido, o esposo, trazia dentro dele um traço no campo sexual equivocado, o excesso. Por isso que ela deveria assumir o compromisso de equilibrar essa parte. Por exemplo, ele quer muito e ela não quer, então o meio termo é qual? Pouco. Nem muito, nem nada. Pouco. Equilibrando as vontades, fazendo com que o homem domine dentro dele esse vulcão, esse cavalo selvagem do desejo sexual. E ela, como não tem, ao abrir mão dessa situação, ela vai trazendo ele para um equilíbrio, mostrando um caminho mais harmônico, mais correto, mais tranquilo. E naturalmente esse homem vai se adequando, já que ele ama a esposa. Esse é um ponto fundamental, o amor. O que estava mantendo aquele casamento é o amor do homem pela mulher. Só que ele deixava dar vazão aos sentimentos sexuais quando ele se libertava do corpo físico, procurando os lupanares, os prostíbulos em busca de satisfazer os seus prazeres, porque em casa ele não encontrava uma companheira que o compreendesse. Ela, ao fugir a esse compromisso, estava jogando ele
para um futuro perigoso, no qual ele poderia encontrar antigas amizades, péssimas amizades, que piorariam em muito a situação dele. Então ela era o ponto de equilíbrio para o marido, desde que ela assumisse a sua responsabilidade. Mas ela entrou nessa situação mental de pureza, de virgindade, de pureza, de sexo e imundície, e ela naturalmente desprezava, jogava para o canto qualquer possibilidade de relação física com o marido, causando nele sérios distúrbios, porque ele ia represando isso. Durante o dia a dia do homem, do esposo, qualquer presença de mulher o perturbava. Perturbava porque ele estava represando esses desejos, essas vontades, essa situação até física. Causa uma instabilidade. Tudo isso porque ela tomou uma decisão de não querer ter relação com ele. E Eleutério vai chamando a atenção dela. Você é responsável pelo que está acontecendo com ele. O sexo é sagrado e respeitável. Nada há que impeça o seu pleno exercício dentro do sagrado instituto da família. Nada há que o impeça. Foi Deus quem criou o sexo para a alegria das criaturas e para que o próprio homem criasse as outras formas que devem habitar a terra. E aí ele diz: ninguém deve tornar imundo aquilo que Deus santificou. Não foram essas palavras ditas ao apóstolo? Quando ele fala isso, ele desarma a mulher. Ninguém deve tornar imundo aquilo que Deus santificou. Sendo assim, quando existe o equilíbrio, a harmonia, é pautada pelo melhor sentimento, a relação sexual, ela está em harmonia com as leis divinas. É o homem que pega essa situação e desvirtua. Transforma isso numa situação terrível, péssima. E aí vai ter uma consequência futura. Se essa esposa se harmonizar com ela mesma, porque aí é uma luta dela com ela mesma, abrindo mão de preceitos, de ideias, de dogmas que ela trazia incrustada no seu espírito, já que Eleutério diz que ela é um espírito antiquíssimo, no período da Grécia Antiga e de Roma. Em Roma, ela envergou a túnica das vestais. Quem eram as vestais? Eram sacerdotisas, logicamente virgens, que cultuavam a deusa romana Vesta. Então o passado dela está permeado por essa situação de virgindade, de pureza, culto a deuses, divindades. Já o marido não. O marido, Eleutério nos coloca, ele tem um caráter forjado nos circos de Roma e nas lutas dos exércitos romanos. É um espírito que esteve muito mais em contato com a vida, com as coisas da vida. É um espírito muito mais real do que ela, o espírito dessa esposa, que é um espírito muito mais distante das coisas da vida. Aí há um descompasso, um desequilíbrio. Provavelmente são espíritos, ele e ela, que se conhecem há muito tempo, talvez até mesmo de Roma, já que ele esteve presente em Roma e ela também. Mas lembrando, ela assumiu um compromisso e ela está fugindo. Ao fugir do compromisso, ela joga ele na vala. E é assim que acontece na casa do lado, no apartamento de cima, dentro das famílias, nas casas das ruas de baixo, na qual você mora. É assim que acontece nas famílias em geral. Muitas quedas se dão pela fuga dos outros, que assumem compromissos antes de reencarnar
depois fogem aos compromissos. E aí tudo fica sem explicação. Muitos vão procurar fora de casa o que não tem dentro de casa. É o caso dele. Não na sociedade física, mas quando ele sai para buscar espiritualmente, ele está traindo. É a mesma coisa. Ele só não trai porque ele ama muito a esposa. Mas existe um limite. Até quando ele conseguiria, por exemplo, se manter fiel à esposa nessa situação de distanciamento, numa área que é fundamental dentro dos casamentos. Se um não quer e o outro não quer, tudo bem. Mas se um quer e o outro não quer, aí é um descompasso. Como é que vai se organizar isso para que exista um equilíbrio e os dois caminhem no mesmo passo, num compasso em conjunto? Na sequência, vamos continuar estudando este livro e conhecendo um pouco mais de questões que podem, no futuro, nos trazer respostas para o que acontece hoje em nossas vidas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.